Boa tarde. Bem mais cedo. Realmente não melhorei nem um pouquinho, só fico um pouco mais aliviado quando eu tomo o remédio, paracetamol, mas depois volta tudo de novo. Vou tentar descansar algumas horas em casa se eu conseguir, pra ver se acelera a melhora. E eu consigo passar o final de semana melhor. Tem que até tomar mais cuidado com os reflexos um pouco mais lentos, né? Então vou tentar me cuidar um pouco mais. Não preparei nenhum assunto. Estava pensando sobre as últimas coisas aí que eu falei. Usando esse caso do Aécio ainda, a questão do Supremo, coisa de que o Supremo suspendeu novamente os direitos do senador Aécio Neves, determinou inclusive, como é que se fala? Pernoite em casa, né? Uma coisa nesse sentido, ele não pode sair de casa à noite, né? Mano. E aí muita gente que não gosta do Aécio, muito petista, muito defensor do Lula ou assim por diante, achando o máximo. Essa foi uma ação, não foi um julgamento do STF sobre uma causa. É a continuidade das denúncias da JBS e dos fatos comprovados à época. Hoje você perdeu tempo, cara. Hoje você realmente se apresentou muito demoradamente. Essa sua apresentação não foi útil para você. Não é um julgamento, não é uma ação que o Supremo julga, é um representante do Supremo. E como essas questões da Lava Jato estão caindo sempre na mão do Fachin, que é um dos ministros do Supremo, ele mais uma vez julgou procedente o pedido de afastamento do cargo e também determinou essa questão de pernoitar em casa, pobrezinho, né, do Aécio. Mas a questão ali, e por incrível que pareça, o Supremo conseguiu unir todo o Senado. Petista, PMDBista, PSDBista, PSBista, PCdoBista, PCBista, enfim, todos os senadores estão unidos em prol de libertar Aécio. É porque todos os senadores gostam do Aécio? Não. Acredito que nem boa parte do PSDB também não gosta do Aécio. Tenho sérias razões para acreditar nisso. Mas qual é a jogada, né? Qual é o lance? O lance é, se começarem a deixar que um dos ministros do Supremo, através das denúncias da Lava Jato, comece a afastar os senadores do cargo, acredito que antes do meio de 2018 não haja Senado. Porque vai ser um atrás do outro. Eles não querem abrir o precedente nessa disputa de poder. Não querem dar ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, essa autonomia, esse poder todo. E aí eles estão unidos, vão julgar e provavelmente vão derrubar essa decisão. Onde o próximo passo onde vai dar, eu não sei. Aí os magistrados vão entrar
numa outra linha, enfim, eu não sei direito o que vai acontecer. Mas é uma briga de poder e é uma briga política específica, né? Muito interessante isso, né? O Supremo uniu o Senado, uma questão histórica que já aconteceu em alguns momentos, sempre que foi necessário. Eles são assim, cara. Eles se degladiam. Eles realmente se arrebentam um ao outro. Mas se você mexer com a casa deles, isso não importa. A Câmara dos Deputados contra Senado, Senado contra Supremo, Supremo contra a Câmara dos Deputados e vice-versa. Enfim, é isso, tá? É isso. Quando eu vi hoje as características básicas do relator da CCJ que vai emitir o relatório, né, o parecer sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Michel Temer, eu realmente me assustei. Acho que é Bonifácio de Andrada, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, um nome forte que o cara tem. PSDBista. 87 anos. 87 anos. Fiel seguidor do governo. Assim, descaradamente seguidor do governo. Enfim, como é tudo carta marcada, como é tudo uma grande encenação, realmente, assim, a gente já sabia, mas às vezes eles exageram nessa coisa de nos enfiar na cara, na fuça, o quanto a gente é imbecil, o quanto a gente não entendeu nada e não aprendeu nada com nada. É impressionante isso, assim, é impressionante. Colocar uma figura daquelas, assim, é uma alegoria pura, e simples, tá? E aí o presidente da CCJ, do PSD, do MDB, que na primeira chegou a dar a entender ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa preocupada com a questão correta, enfim, ele dessa vez aí ele já mostrou para que ele veio mesmo. Para quem não se lembra, a primeira comissão, o relator era um PMDBista independente. E ele, bom, o governo foi trocando os membros da comissão ao bel prazer, ele pode fazer isso. Quem ele sabia que ia dar voto favorável à abertura do inquérito, ele ia tirando, às custas de uns favorzinhos, né? Liberação de verba para projetos de lei específicos deste ou daquele. Isso tem uma valia tão grande nesse momento, porque o ano que vem é eleição. Eles têm que garantir uma obrinha, um negocinho agora, colocar a assinatura deles em algumas coisas para entregar para os seus currais eleitorais, e nunca a palavra curral eleitoral esteve tão certa da verdade que ela representa. Só que o relator não se troca assim fácil. Então, quer dizer, se troca da mesma forma, só que é uma figura mais expressiva. Então fica muito mais descarado você ficar trocando o relator. E o cara votou a favor, ele fez o relatório e votou a favor. O que a presidência fez? Destituiu o cara, simplesmente destituiu o cara. E eu vou ter que ter o trouxão aqui na minha frente, né? Destituiu o cara e trocou e colocou um governista e foda-se. Fuck-se. E claro, o cara fez outro relatório com parecer negativo e tudo certo, beleza. Agora eles já puseram uma figura alegórica, um bonequinho de papel bem fino mesmo, hein? Bem fino mesmo. Daquela ala PSDB que ninguém entende. O cara deve ter passado por 17 partidos já até hoje. Mas esse nome é forte, né? Bonifácio de Andrada, né?
quem ainda acredita na história do Brasil. Olha só, na história do Brasil, o chamado patriarca da independência, quem articulou toda a política da independência do Brasil foi José Bonifácio de Andrada e Silva. E o cara aí chama Bonifácio de Andrada. Claro, parece que para ser político e estar em evidência precisa ter um nome bem diferente, né? Mas enfim, tem muito nome esquisito na política mesmo, mas é estranho mesmo. Mas vamos lá. Onde eu tô? E aí o teatrinho aqui, para que se entenda direito. A denúncia vem da Procuradoria, passa pelo Supremo, o Supremo aceita ou não a denúncia, e ao aceitar, as duas vezes ele aceitou, ao aceitar, ele encaminha à Câmara dos Deputados. Como se trata de uma denúncia para o presidente da República, então existe um ritual diferente de outros cargos eletivos. A Câmara diz, aceito sim, a Câmara não decide nada especificamente. Assim, a Câmara diz, aceito ou não a denúncia, só isso. Ela aceitando, se ela aceitasse a denúncia, aí a denúncia volta para o Supremo, e aí o Supremo faz a investigação e o julgamento. É assim que funciona. É feito mesmo para amarrar, para se ter várias chances, né? E se na primeira vez, na primeira denúncia contra o Temer, se na primeira vez aonde ainda deixa eu parar aqui porque tá mandando e-mail. Deixa eu ficar aqui na bordinha. Não tá mandando e-mail, tá mandando no WhatsApp. Tava tão puto que eu nem percebi o quanto tava ruim, né? Tá bom. Enfim, se na primeira denúncia, aonde a força das declarações dos irmãos Batista, né? Um camarão aqui, ó. Se na primeira denúncia, onde havia certa credibilidade num conceito de... Eita, nós... Não, exatamente, eu só preciso sair da frente da moto, porque ela me arrebenta aqui. Se na primeira denúncia, com as denúncias com força, ainda com os irmãos Joesley, mesmo com algumas críticas em relação aos benefícios da delação, tal, não tinha sido arranhada ainda, então, e mesmo assim, houve um esforço grande, houve muita verba destinada e tudo mais. Se na primeira denúncia não conseguiram fazer passar para a investigação, você imagina essa? Esquece, cara, esquece. Não vai acontecer e pronto. Essa votação pelos trâmites legais deve ocorrer até aí até o fim na última semana de setembro. De outubro. Última semana de setembro é amanhã, se encerra.
Então essa é um joguinho bobo, que todo mundo sabe que não vai chegar em nada, que não vai acontecer nada, justamente porque, primeiro, foram o procurador na reta final, Janot, enlouqueceu, cagou no pau. Não sei se ele tentou arrumar alguma coisa ou se ele tentou pôr merda no ventilador. Eu acho que tá mais pra segunda opção. Realmente o cara pirou, ele cagou em tudo, tudo. Ele declarou que realmente as provas poderiam não ter sido coletadas da melhor forma possível. Declarou que o acordo de cooperação foi mal elaborado. E soltou as gravações, isso ele deveria fazer lá desde o começo, ou seja, tudo cagado, né? Mostrou que estava tudo cagado mesmo, mostrou que teve interferência de interesses, teve conjunção de interesses aí por parte de procurador da procuradoria com um escritório de advocacia, enfim, tudo uma merda, tudo declarou toda a bosta, mostrou toda a merda, ou seja, cobriu de incredibilidade tudo. E ainda deu um incremento com uma repaginação do caso do PowerPoint, do Delanhol, imbecilzinho. Ou seja, ninguém entendeu para que ele fez tudo isso desde o começo. Não deu para entender. Realmente o cara pisou na bola. Então ele deu argumento para que tudo isso não seja considerado. Ah, o carro de ontem, o mesmo carro de ontem. Que eu falei que é feio pra caramba. Então realmente a instituição tá complicada. E aí você chega em momentos em que, num resumo semanal, né? Uma população quer refazer os mesmos procedimentos de violência com presos que há 30 anos atrás, que já estava errado há 30 anos atrás. Você vê o Supremo Tribunal Federal autorizar ministrarem aulas de religião, de uma única religião, nas escolas. Eu efetivamente não consigo entender como é que esse assunto sequer foi conversado no Supremo. É assim, nem chega. Que? Religião, escola pública, tchau. Não existe um argumento que me convença de alguma coisa. Pronto, acabou. Estado laico, acabou. Muda a Constituição, transforma um país num país cristão, Estado cristão, Estado católico, Estado evangélico. Aí vocês realmente podem sentar para poder discutir alguma coisa. Antes disso, não. Então é nisso que a gente está. Estão transformando a merda em muito mais merda. Muito mais merda. Estão jogando fora décadas e décadas de luta. Estão jogando fora vidas e mais vidas ceifadas por conta de terem brigado por direitos, por igualdade, por questões de maior dignidade humana. Tá? Usando para isso de mentiras, de enganações e da máquina governamental, que essa realmente é a pior de todas, né? E nós aqui olhamos isso, ok, podia estar pior, né? Então é isso. Assim que a gente, nesse final de setembro, encerra essa conversa. Estamos voltando para a Idade Média. Jovens não têm ideias novas. Jovens estão se empenhando fortemente, muitos jovens se empenhando fortemente na busca por conceitos antigos, por soluções antigas e simplistas. Os jovens, quem está com a cabeça aberta para alguma coisa, tem mais de 40 anos nesse país. Com exceções, é lógico. Mas como eu disse, a parte que cresce na inclusão e nos conceitos de inclusão e justiça não cresce nem perto do ritmo que cresce a parte da meritocracia pura e simples e da simplificação
Oh, caramba. Da simplificação das soluções e dos conceitos sobre os nossos problemas bem pesados. Viam como eu tô ruim, gente. Como eu tô ruim. O olho parece que tá cheio de areia. Parece que colocaram pimenta dentro do meu nariz. Enfim. Enfim, é isso. É isso. Não tenho muita coisa mais pra falar não, gente. Não tenho mesmo. Se aparecer alguma coisa aqui pra bater um papo, eu vou falando. Senão você escuta o caminho aí comigo, que eu tô zoado. E me desculpem por isso. Uma e 41. Só encostou a fio. Não aconteceu nada não. Interessante hoje na reunião, quando fomos falar com as professoras, ouvir as professoras, né? E os exemplos que dão do Cauê são bem interessantes, né? Ele é muito amoroso, ele é extremamente participativo, ele é inteligente, o que a gente sabe, né? A gente vê. E ele é essa coisa da música com ele, né? Acho que, claro, tem uma influência pelo fato de eu tocar violão, mas essa questão da música é interessante, né? Ele ensina os amiguinhos a cantar musiquinhas. Ele volta e meia pede pra eu cantar a música da Minhoquinha fazendo ginastiquinha. E se racha no carro de rir comigo. E fiquei sabendo que ele chega na classe e quer ensinar pros amiguinhos. Eles falam que mais pessoas falando que ele vai ser músico, que ele adora música. Espivitado, corre o tempo todo, um pouco desobediente. Com eles ele é um pouco desobediente. Interessante, né? Por vários lados, pelo lado de fora, né? Pelo que a gente oferece, né? O nosso filho ao mundo, a gente fica contente, assim, tá? Mas nossa, em casa nós estamos numa fase tão difícil com ele. Ele nem o comportamento dele em si, assim, nada demais, nada que não dê para ser corrigido, nos pequenos probleminhas, quase nada. Mas dormir, cara, puta merda, mano.
cara realmente pegou isso, tá judiando de mim muito mais da mãe dele. Acorda. O fato não é ele não querer dormir, o fato é que ele já entendeu que em algum momento a gente se cansa muito e alguém deita com ele. Ou ele deita na nossa cama, se for de manhãzinha, que ele adora, ou a mãe dele deita com ele no sofá da sala, que é um sofá bem confortável, bem grande. E ele acaba terminando a noite nessa toada. E é difícil porque a gente não tem condições a gente não tem resistência física para ir para cima, sabe? É muito complicado. Nos arrebenta. E as últimas noites têm sido muito pesadas. A cada 1 hora e pouco, 2 horas, ele acorda e não quer saber. Consigo fazer dormir, dorme mais um tempinho, acorda de novo. Então é difícil, é chato. B-Box. É um empreendimento grande e caro numa região aqui. Numa época em que não se investe em nada, bom sinal. Mas alguns empregos diretos e indiretos ali sendo garantidos, né? Sendo criados, independente da falta de governo que nós temos. Nós não temos governo, nós temos falta de governo, e há muito tempo, tá? Principalmente a partir do segundo mandato de Dona Dilma Rousseff. Realmente ela chegou a um momento em que ela pensou que ela poderia mesmo governar sem o Lula. Mas não vou ficar falando sobre isso, não. Não vou ficar falando sobre isso, não. Os pneuzinhos coloridos. Ela ficou gostosa, hein? Depois de recapeada aqui. Vamos ver quanto eu ando na banguela aqui, ó. 0,9. Vamos ver. Banguelinha, ó. Mão no cabo da embreagem. Deixar ela só ligada. Não precisa frear, não precisa acelerar, não precisa fazer nada. Já foram 400 metros. Eu já cheguei a fazer dar quase 1 quilômetro, mas precisava ter começado antes. Mas quando eu tenho um Zé Banana desse aqui na frente, ó, que não sabe exatamente o que ele quer, aí a gente se ferra. Mas foi 800 metros, ó. Bastante. Sem ele ali eu poderia conseguir mais uns 100 metrinhos. Ih, caramba, o HB20 aqui, o I30 tá parando. Vai dar problema. Ainda bem que não é o horário de rush. Já entrando para Osasco, eu não tenho certeza se aqui é Osasco, eu acho que não. Já chamam de Osasco e tal, só falam Osasco, mas aqui acho que oficialmente ainda é cidade de São Paulo. Eu tenho a impressão que tem o lado de cá e o lado de lá, aqui em cima. Se você seguir por essa avenida, saindo lá na avenida toda esburacada lá, acho que Prestes Maia, sei lá, seguindo aqui, você vai ter um portal ali falando divisa de município, São Paulo, Osasco. Mas na base o que eu sei é que do lado direito é São Paulo, do lado esquerdo é Osasco. Nesse rumo, nesse sentido que eu tô pegando aqui.
Engraçado, só um toquezinho também, mais um toque em relação à escolinha do Cauê. Tanto a diretora falando no geral para nós, quanto as professoras falando individualmente para os alunos da classe, que eles conhecem bem, que elas conhecem bem, a mesma coisa. Assim, tinham pais de 7 crianças na sala do Cauê. Uma sala que tem 28 crianças matriculadas, em média de 24 a 25 por dia. Sempre tem uma falta ou outra, né? Então, e basicamente todos os recados que ela deu, que eles deram, não serviam para os pais que ali estavam. Os pais que realmente precisavam ouvir algumas coisas, eles não foram na reunião de pais, né? Coisas básicas, coisas óbvias. Eles estão falando para tomar cuidado com o piolho, estão falando para higiene, estão falando para cortar as unhas, estão falando sobre chupeta, estão falando sobre não incentivar a criança a não comer sozinha. E justamente quem tem esses problemas são os filhos de pais que não estavam lá. Engraçado isso, né? A presença ou falta da presença, ela é latente, né? Claro, claro, tire-se um bom percentual dessas ausências. Não é que quem não foi era sem vergonha, não. Um bom percentual dessas ausências realmente não pôde abrir mão do dia para trabalho, alguma coisa assim, para poder estar na escola. Demorou. Eu saí de lá, vocês viram, depois das 10 da manhã. Não é qualquer um que tem essa autonomia. Ah, vou na reunião do meu filho na escola às 8h30 da manhã. Não é assim, né? Enfim, quem conseguiu postergou. Eu ainda bem tenho essa certa liberdade, mas liberdade condicionada, né? Condicionada ao resultado. Eu ainda consigo entregar um bom produto do fruto do meu trabalho e do trabalho do meu setor. Então, por isso eu não tenho a encheção de saco da minha chefia. Não posso falar nada da minha chefia. Nada, nada, nada. Liberdade, tranquilidade e apoio muitas das vezes no que eu preciso. Tanto pessoalmente quanto corporativamente falando. Ai, que bom, tô chegando em casa. Mais uns 2 minutinhos, mais ou menos. Olhem aí no reloginho se eu vou estar certo. Engraçado, né? Como ainda tem gente que usa chupeta, né? Eu me lembro disso na maternidade, era apavorante para nós isso. Que muitas crianças já saíam da maternidade com chupeta. Muitas crianças. Parece que é uma ordem natural das coisas. Aquela coisa de quem não consegue pensar pelo outro lado. A chupeta é um paliativo para algumas ocasiões, né? Claro, nós demos muita sorte também. Mas a gente tentou não colocar essa filosofia logo de cara, assim, né? A Glaucia, eu me lembro disso, ela falou pra mim. Teve um dia que ele tinha alguns meses, não sei se ele já tinha um ano, não lembro. Que a gente tinha chupeta aí, mas ele nunca usou. Nunca usou. A Glaucia me ligou, falando, olha, eu vou tentar dar uma chupeta pra ele, porque eu não tô aguentando. Ele tava muito ruinzinho, enjoado e tudo. Eu falei, tá, né? Tenha conforto com você. E ela contou pra mim depois. Ela deu, ele ficou mais ou menos uns 10 segundos com a chupeta no bolso, na boca. Deu esses 10 segundos, ele soltou, sim, jogou e não pegou mais. E não melhorou, não piorou nada. Ele não teve consequência alguma.
E eu fiquei muito contente. Ele não. Você vê quando eu falo que a gente deu sorte, porque quase a gente acabou usando. Mas isso muitos meses depois que ele nasceu. Eu não perdoo essas pessoas que colocam um chupeta na boca. O moleque mal sai de dentro da barriga da mãe. Aí não, né, gente? Até mais. Um abraço a todos, bom fim de semana. Espero estar melhor no próximo vídeo. Um abraço.